bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais, mais um programa Joaquim Alessi falando com pré-candidatos à prefeitura. Hoje eu converso especificamente com o pré-candidato a prefeito de São Bernardo do Campo pelo Partido dos Trabalhadores, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, que está acompanhado do seu pré-candidato a vice-prefeito, ex-prefeito, ex-deputado federal, ex-presidente da Anvisa, meu amigo pessoal, Dr. William Dib. Começar com o pré-candidato a prefeito. Luiz Fernando, muito obrigado por me conceder o prazer de comparecer aqui ao nosso estúdio para essa entrevista. A honra é minha, Joaquim. Saudar você, a todos que te acompanham pelo canal, saudar o Dr. William Dib e dizer que o prazer é nosso, a honra é nossa de estar aqui batendo um papo contigo. Ótimo. Então, para a gente não perder tempo, já vamos começar a falar, porque para o pessoal que não está sabendo, esse programa está sendo gravado hoje. É quinta-feira, 18 de julho, são 14h53, mas o ato importante acontece neste sábado, 20 de julho, na Estância Alto da Serra, a partir das 10 horas da manhã, a convenção que vai oficializar a chapa, os postulantes à Prefeitura de São Bernardo do Campo, uma convenção que deve atrair a atenção da mídia toda nacional, a grande imprensa, mídia internacional, porque é um ato que contará com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, de vários ministros. Vamos deixar o candidato, o pré-candidato ainda, nesse momento, falar dos convidados e desse fato que, pelo que eu acompanho, é histórico em convenções municipais. Sem dúvida, é histórico para nós aqui no ABC, né, no Brasil, a presença do presidente junto com o seu vice-presidente, dos principais ministros, né, ministro Fernando Haddad, o ministro da Fazenda estará presente, ministro Luiz Marinho, ministro Alexandre Padilha, ministro Paulo Teixeira, serão 6 ministros ao todo. Por volta de 10 deputados federais já confirmaram que estarão conosco, muitos deputados estaduais também, mas o mais importante é a presença do povo que vai lá para estar conosco, o Dr. Dib, né? Essa aliança é uma aliança do bem que se deu em São Bernardo, é uma aliança da experiência, do conhecimento dos problemas da cidade, e vai ser uma festa da democracia, né? Nunca tivemos na cidade, no ABC, eu creio que eu não conheço no Brasil uma convenção tão privilegiada, a não ser em capitais. Mesmo em capitais, nem todos, né? Por exemplo, em São Paulo, na convenção do Guilherme Boulos, vai estar o presidente, o vice-presidente não, porque ele apoia uma outra candidata e tal, e assim em vários estados. Mas São Bernardo, essa aliança do Dr. William Dib e Luiz Fernando, vamos ser presenteados, né, Dr. Dib? Uma grande festa da democracia, a festa do bem, a festa da esperança, nós temos dito, a esperança de mais saúde, mais educação, mais cuidado com o nosso povo. Legal. Até aproveito, já que você citou o Dr. Dib, que eu acompanho também a carreira dele há algum tempinho, né? Eu lembro de quando ele foi secretário de saúde pela primeira vez, nos anos 80, o prefeito era Walter Demarque, né? Estava como prefeito em exercício, e a gente se conheceu inclusive no corredor do hospital Albert Einstein, quando o então prefeito Aron Galante ia ser submetido a uma cirurgia. E a partir dali acompanhei toda a carreira dele como secretário de saúde, depois vereador, depois prefeito, grande vice-prefeito antes, né? Vice-prefeito antes, articulador político, aí não é nem puxando saco de jeito nenhum, mas assim, dos poucos com a habilidade que ele tinha para juntar os mais diferentes grupos. Toda essa experiência do Dr. Dib que levou a essa aliança que até alguns anos a gente poderia chamar de inusitada, né? Porque a gente teve um tempo na política do Brasil em que os grandes antagonistas eram PT e PSDB, ao qual o senhor chegou a ser filiado um tempo. Ou numa linha, mesmo o PSB, onde o senhor está hoje. Esses grupos eram antagônicos, mas com um propósito de uma visão social, de olhar para a comunidade. Hoje não, hoje a gente tem o que a gente chamaria da esquerda e do lado de lá toda a direita, numa polarização. Isso é que levou a essa união? Olha, eu tinha certeza, Joaquim, que eu estaria aposentado. Tanto é que depois que eu saí da Câmara, eu me desfiliei de partidos políticos e fui para a Anvisa já com a carreira encerrada em termos de atividade política.
Mas o Luiz, nós somos amigos há algum tempo, nos respeitamos, nunca discutimos a questão partidária. Ele pediu apoio e eu, logo em seguida, no mesmo dia, na mesma hora, eu falei, olha, se você for o candidato, isso há anos atrás, pode contar comigo que estarei te apoiando. Aí eu fiquei aprendendo, fui começar a olhar a situação da cidade, até para saber como que o Luiz Fernando poderia articular a candidatura, qual a estratégia, o que poderia falar. E a gente se deparou, eu e o Luiz, com uma cidade com muitos problemas e que não seria viável, né, a gente não ter um choque de gestão. Ficamos muito preocupados com a situação. Eu tive um problema de saúde, acabei resolvendo bem, saí bem de um transplante, e aí primeiro o Ramiro Meves, depois eu recebi um convite do Luiz Marinho, do ex-prefeito, atual ministro do governo Lula. Eu recebi um convite para ser o vice do Luiz Fernando. Foi uma honra eu receber. E como a gente já tinha discutido a situação da cidade, foi o motivo da minha volta. Me filiei praticamente no último dia, no PSB. Como eu fui prefeito pelo PSB, vice-prefeito pelo PSB, eu me senti muito honrado com a volta pelo PSB. E sem querer ou por querer, fizemos a mesma dobradinha do governo federal, do Lula com Alckmin. E estamos recebendo o apoio na formatação do programa de governo, assim, incondicional. E quero te dizer que aos 77 anos eu nunca vi uma convenção tão forte, tão convincente, com tanta representatividade do governo central e do país, do estado de São Paulo, dos prefeitos, dos deputados. Então, vai ser uma convenção da democracia, né? De gente preocupada em cuidar de gente. Eu acho que é esse o grande propósito. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo, se puder, vai sábado, 10 horas da manhã, lá na Estância, Alto da Serra, que você verá uma festa democrática. Isso será um prazer enorme, uma alegria enorme de receber vocês. Legal. Eu perguntei para o Luiz Fernando o seguinte, essa presença do presidente Lula, essa festa da democracia nacional, a gente já falou da importância dessa convenção, do tamanho dessa convenção, é o tamanho que São Bernardo pode vir a ficar a partir de uma eventual vitória de vocês dois, dessa dupla, com o apoio do presidente Lula, com toda essa visão que vocês têm da cidade. O que pode São Bernardo, que é uma cidade já muito grande, tem um orçamento dos maiores do país, né? Acho que, se não me engano, é quase de 6 bilhões, 5 bilhões, exato por aí. Mas o que pode ser feito para essa cidade ficar ainda melhor? Joaquim, eu acho que mostra, de fato, muita coisa essa convenção. O prestígio que essa convenção vem recebendo, acho que mostra um pouco a preocupação do governo federal com a cidade de São Bernardo. É importante destacar que cidades maiores que São Bernardo não terão uma convenção desse tamanho. Segundo, isso mostra que essa aliança Luiz Fernando e Dib, ela é uma aliança extremamente importante para o presidente da República. Por quê? Porque o presidente ele tem um amor por São Bernardo assim muito forte. Ele, quando me convocou para vir candidato, me convidou para vir candidato a prefeito, eu falei, presidente, mas você acha que é o caso? Não sei o quê. Então eu falei, Luiz, nós precisamos resgatar essa cidade. São Bernardo sempre foi uma cidade muito grande, mas ela vem se apequenando, Joaquim, nos últimos 2 mandatos do atual prefeito.
Muitas empresas foram embora, as políticas públicas foram deixadas de lado, o índice de criminalidade na cidade subiu violentamente, o desemprego na cidade é muito alto, a crise econômica que passa a cidade, o comércio da cidade, por conta desse empobrecimento da população de São Bernardo, né? Isso tudo tem preocupado muito o governo central, porque São Bernardo é também o berço do presidente Lula. Né? Então, assim, o fato de vir o vice-presidente dizer assim, não, eu quero estar, o Dib, fui governador, ele era prefeito, né? Eu quero estar junto com você, Luiz, isso aqui, nós precisamos fazer voltar a ser o que era. O governo federal vem acompanhando, Joaquim, a queda na arrecadação do município. Né? 12 grandes indústrias deixaram São Bernardo nos últimos 8 anos. Isso faz ter uma queda no IPI e no ICMS muito forte. Isso refletiu imediatamente, o governo central viu esse problema e por isso que nasce uma aliança improvável. Né? Não que era improvável eu e o Dr. Dib, sempre fomos amigos. Mas improvável, talvez, até porque fomos adversários por longo tempo. Você mesmo levantava o PSB em São Paulo, sempre teve uma aliança muito forte com o PSDB, e a antítese disso era o PT. Né? Ambos se degladiavam em todas as eleições, e o Dr. Dib, como você mesmo disse, foi vice-prefeito, foi prefeito por 2 mandatos. Quem é que estava do outro lado? O PT. Né? Então, assim, muita gente não acreditava nessa possibilidade, mas eu costumo, e todos vêm dizendo, que é uma aliança do bem. Né? O que fez o Dr. Dib e a mim nos unirmos nesse jogo? O amor por São Bernardo, né? A preocupação com a nossa cidade, com os rumos que estão tomando. E não tenho dúvida nenhuma que essa aliança, esse prestígio que nós estamos vendo, como veio da tua pergunta, isso reflete na relação que São Bernardo passará a ter com o governo federal. Né? Mas isso já vem se dando hoje, Joaquim. Na construção do nosso programa de governo, já recebemos 5 ministros do governo federal. 5, doutor Dib. Ou 4? 5. Wellington Dias, Marina Silva, Jader Filho, Paulo Teixeira e o ministro Silvio. E o Silvio. Silvio de Almeida, ministro de Direitos Humanos. Né? Enfim, nós estamos construindo não um programa de governo, mas o programa de governo, muito em consonância com os programas federais. Né? Então, estamos discutindo com especialistas. Se me permite, falando do programa de governo, outro dia eu comentava com uma jornalista, posso citar o nome, que é nossa amiga Andrea Brock, pelo qual eu tenho o maior carinho e respeito, e eu até quando... Numa das atividades de vocês, falaram da construção do programa, da forma como ele está sendo feito. Eu falei, sabe quem criou isso numa campanha política? E ela imaginava que fosse o PT a partir do orçamento participativo. Que era uma... Falei, não, foi o Dr. Dib na campanha de 1996, que o candidato a prefeito era o Maurício Soares, o vice era o Maurício de Castro. Ele criou uma pesquisa por meio da qual você ouviu o que a população queria. Lembra disso, doutor? Fizemos um questionário. Foi a primeira vez que eu vi isso. Eu falo como jornalista, às vezes eu brinco assim, o nosso cabelo branco permite que a gente tenha essas coisas, mas vocês me parece que estão criando um programa na mesma linha de... É o contrário, a comunicação inversa. Não é, eu não vou dizer para a população aquilo que eu vou fazer. Eu vou ouvir da população aquilo que ela quer. É isso? É exatamente isso. Nós realizamos, só para você ter uma ideia, e vocês que nos acompanham, nós realizamos 20 grandes plenárias na cidade, onde nós não fomos falar, nós fomos ouvir. Sentamos, anotamos, gravamos, depois degravamos e pegamos o pleito de cada um, fomos somando. Depois, num segundo momento, a gente começou a sentar com especialistas da área da cidade. Então, sentamos com o pessoal da educação básica, depois da educação do Estado, depois começamos a sentar com o pessoal da segurança pública e ouvindo a todos, bombeiros, policiais civis, policiais militares, GCMs, pessoal que milita nos consegues. Aí depois a gente sentou com o pessoal da cultura.
desde gestores de cultura, gestores de espaço, até artistas das diversas expressões culturais para discutir. Aí sentamos com o pessoal do esporte, aí fomos sentando com cada uma das áreas. Por último, nós hoje estamos dialogando com o governo federal, que são quem? Os maiores especialistas do Brasil, são aqueles que estão ditando as políticas a nível nacional, as soluções aos problemas, né? E para quê? Para a gente aperfeiçoar e finalizar. O nosso programa de governo, ele é um programa extremamente técnico, com o cuidado de ser algo exequível, né? Agora, sem dúvida nenhuma, com uma grande parceria com o governo federal, né? Que hoje nós vamos ter que... O grande debate que nós temos tido com o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin é a importância de nós reindustrializarmos a cidade de São Bernardo, né? E o ministro vice-presidente tem usado muito o termo de neoindustrialização. Essa nova indústria de hoje, essa indústria que é muito mais tecnológica, inteligência artificial, né? Sem dúvida nenhuma, isso mostra, esse nosso programa de governo mostra, assim, é uma proposta vinda da população, dos anseios dos nossos eleitores, para aquela mágica de você tirar do bolso e falar, vou fazer isso para você, vou fazer Praça Parque, mas você quer Praça Parque? Às vezes a saúde é o que você quer, às vezes o teu problema é segurança pública, é o transporte. Uhum. Nós somos mal servidos de linha de transporte na nossa comunidade. E você vem falar de um parque, vem falar, sabe? Então, assim, nós tomamos esse cuidado, né, doutor Dib, de ouvir com muita paciência todos e todas, né, para que a gente partisse de uma premissa verdadeira para trabalhar soluções reais e exequíveis. Correto. E aí a gente pega a experiência do Dr. Dib, nesse tempo todo na administração, conhecedor de São Bernardo, como poucos, né? Você me permite? Como ninguém. Como ninguém, né? Como ninguém, porque nós não temos hoje nenhuma pessoa, nem anterior ao Dr. Dib, né, e nem atual, que tenha sido vereador, secretário de mais de uma pasta, vice-prefeito, prefeito reeleito. Quer dizer, uma experiência, ninguém hoje conhece São Bernardo, mas, Fernando, o Luiz Marinho foi prefeito reeleito, eu sei, mas ele não foi vereador, ele não foi secretário, ele não foi vice-prefeito, né? Mas o doutor Maurício Soares foi prefeito 3 vezes, mas ele não foi vereador. Sim. Ele não conheceu a cidade sob o ponto de vista do vereador ou daquele secretário que tinha que resolver todos os problemas, ele era o dono da caneta, né? E, por outro lado, então, assim, só me permita complementar, ninguém hoje... eu diria exatamente isso, porque eu lembro até, com todo o respeito que eu tenho pelo ministro Luiz Marinho, conheço, acompanho a trajetória dele desde a época de presidente do sindicato, depois presidente da CUT, fizemos várias entrevistas, eu lembro de uma conversa com ele, e aí eu até fiz uma crítica e ele ficou bravo comigo. Porque quando ele assumiu a prefeitura em 2008, ele pegou um programa que para mim é um dos mais perfeitos da história, aí corrobora com isso que está dizendo, chamado São Bernardo Moderno. Foi no governo do Dr. Dib, que foi buscar recursos internacionais que eram dificílimos de se obter na época, com um planejamento fantástico. E, obviamente, esses programas a gente sabe que são demorados para sair. E começou a ser feito, mas uma boa parte dele foi concluída, inclusive a Lions, né? E eu lembro que eu falei isso exatamente com o prefeito Luiz Marinho na época, que ele falou assim, olha aí a nossa obra, eu falei, mas você tem que agradecer ao Dr. Dib. Na época do embate político não ia fazer isso, óbvio. Mas São Bernardo Moderna, hoje dá para a gente pensar num segundo plano de São Bernardo Moderno, Dr. Dib? Olha, pensar, nós vamos pensar, até porque ainda não foi concluído o processo. Falta a questão do quilômetro 18 e falta a questão da Vergueiro, que está acabando com o comércio no Rua de Ramos. Mas eu acho que a prioridade é cuidar de gente. Há 8 anos, as pessoas de São Bernardo, de criança a idoso, foram abandonadas.
na saúde, na educação, no esporte, na cultura, na segurança, no transporte, em todas as áreas. Tudo que é cuidar de gente, São Bernardo perdeu. O empobrecimento que o Luiz Fernando colocou é visível. Você perde a rota do frango com polenta, você tem na Marechal mais de 50 imóveis para alugar, você vê avenidas centrais fechando loja, a indústria indo embora. Qual a explicação técnica que você pode dar a isso, a não ser má gestão? Não há outro diagnóstico. O médico é metido a fazer diagnóstico. Você não pode imaginar uma cidade que tem mão de obra qualificada, Anchieta, imigrantes, porto a 40 quilômetros, aeroporto a 18, outro aeroporto a 40. Perder empresas sem explicação, por falta de atendimento, por falta de diálogo. O diálogo é fundamental. Quando o Luiz coloca as 20 plenárias que foram feitas, é para mostrar que tem duas vertentes. A vertente de quem precisa. Essa é a grande informação. Quem precisa. E a outra vertente é ouvir quem pode resgatar São Bernardo sob o aspecto econômico, que é o governo federal. Vamos ver que tipo de programa que tem no governo federal que conserte essa desigualdade e esse enfraquecimento da economia de São Bernardo. São Bernardo chegou a anunciar em outdoor que a prefeitura estava economizando 1 milhão por dia. 1 milhão por dia, 8 anos, daria quanto? 365 milhões por ano. Fora juros e correção monetária, nós temos que imaginar que nós teríamos mais de 3 bilhões de reais. Bom, a dívida de São Bernardo cresceu numa velocidade ímpar. Nós devemos quase um orçamento e só devemos menos que a cidade do Rio de Janeiro. Mas a cidade do Rio de Janeiro tem mais de 4 milhões de habitantes e recebe royalty de petróleo. Então, per capita, o Rio de Janeiro deve muito menos que São Bernardo. Porque São Bernardo não chega a 900 mil habitantes. Então, nós vamos ter que dividir nessa conta para cada habitante de São Bernardo, que empobreceu no valor do seu imóvel. Então, a dívida é maior do que a gente pode esperar. Por quê? Porque ele vendeu as propriedades da prefeitura. Quer dizer, ele não economizou 1 milhão por dia, quer dizer, mente. Ele desperdiçou dinheiro público com quadras, fonte luminosa, asfalto totalmente desnecessário e esqueceu das pessoas. Não tem nenhum programa social, todos foram fechados. Todos os programas sociais encerrados no programa dele para economizar. Economizar para fazer da saúde um balcão de negócio, para fazer da educação um balcão de negócio, para fazer da administração uma grande imobiliária. Onde que está o investimento na cidade? Há quanto tempo que você não escuta falar de investimento, de vinda de empresas, de abertura de restaurante? Ao contrário, a gente só vê fechar a porta. Aí o prefeito fala que foi a pandemia que causou isso. Então, a pandemia só deu em São Bernardo, porque em Santo André, Diadema, São Caetano, continuaram crescendo. Cresceram tanto que Santo André, que arrecadava praticamente a metade do orçamento de São Bernardo, hoje é igual. E não fecha restaurante, abre. Não para de construir imóveis, continua. Vem indústria, continua vindo indústrias. Tem alguma coisa errada. É problema de gestão. Na saúde, a gestão é quase que dá para chamar de uma gestão criminosa, porque a gente ceifa vidas com o tipo de saúde que a gente assiste. Então, eu acho que o compromisso do Luiz, do PT, meu, de todos nós, é primeiro resgatar a qualidade de vida das pessoas. Nós vamos fazer asfalto? Provavelmente vamos. Vamos completar? Provavelmente vamos, mas nós vamos priorizar as pessoas. E aí eu perguntaria para o Luiz Fernando, mesmo dentro desse quadro que o doutor Dib traçou aí, o diagnóstico que ele fez aí,
tem como dar um jeito nisso sem que a população sofra no primeiro ou no começo vai ser difícil? Sem dúvida nenhuma, é uma questão de, o doutor Dílio usou um termo, choque de gestão. São Bernardo precisa de um choque de gestão. Botaram as pessoas erradas nos lugares errados e o resultado deu errado, né? Óbvio que uma gestão austera, uma gestão que venha efetivamente buscar solução com apoio do governo federal em todas as áreas, nós vamos rapidamente reverter esse quadro, né? Primeiro, é fato, nós vamos precisar de muito investimento do governo federal, que tem toda a disponibilidade de fazer. Toda a disponibilidade de fazer. Para se ter uma ideia, hoje, os programas do governo federal nas diversas cidades, consulte o Paulo Serra, consulte o Felipe, consulte o Marcelo de Oliveira. Não é PT. Para as prefeituras do Brasil, são muitos os programas abertos, mas, assim, começa que o prefeito de São Bernardo atual, a gestão atual, ela não tem buscado esses programas. Vou dar um exemplo, Mais Médico. O governo federal te manda médicos e ele paga os médicos para te atender, né? Agentes de saúde, enfim, são vários programas. Minha Casa Minha Vida, né? Um subsídio de quase 90% do valor de uma moradia. O governo federal te disponibiliza, você precisa se habilitar, você precisa querer apresentar o projeto. E o governo de São Bernardo não só nunca apresentou, como às vezes até critica esses projetos. E é interessante que nós temos, mesmo sendo oposição, trazido esses programas. Não trazemos na quantidade que poderíamos trazer, né? Então, veja bem, a Prefeitura de São Bernardo tinha 10 médicos, um exemplo. O governo federal mandou mais 17, sabe o que o prefeito fez? É mais médico do que você já tem. Não, ele demitiu 17 e recebeu 17. Ou seja, trocou 6 por meia dúzia, ficou do mesmo tamanho. Não tinha médico, continuou não tendo médico, né? São programas para mais médico. Então, assim, eu não tenho dúvida. Eu sempre sou empresário, sempre tive à frente de algo, sempre gerindo, né, e tendo que dar lucro, tendo que sobreviver daquele negócio, né? E não tenho dúvida nenhuma que um choque de gestão, né, a experiência do Dr. William Dibbe, com conhecimento da cidade, nós vamos cortar caminho em todos os sentidos, né? Eu, tecnicamente, profissionalmente, sempre assessorei governos estaduais, municipais, assessorei quase todas as capitais do país, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos restabelecer a situação da cidade. É grave o cenário, é grave o cenário. Por isso que a gente acha que tem que ter especialistas, não dá para brincar, né? Vai precisar de muita experiência, né? Muita vivência na coisa pública, né? A carreira pública do Dr. Dibbe, a minha carreira pública, né? Eu estou no meu 4º mandato eletivo, fui vereador, estou no meu 3º mandato como deputado, mas mais que isso, a minha experiência foi assessorando governos, né? E grandes governos. E quanto maior é o governo, maior é o problema a ser resolvido. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa parceria veio para dar certo, né? E nós queremos devolver São Bernardo num lugar que nunca deveria ter saído, né? Hoje nós estamos tudo fechando na cidade, uma crise violenta, né? Sentamos nós com todas as áreas, sentamos com os construtores, quisemos entender deles por que eles não estavam construindo em São Bernardo, estavam vindo os nossos construtores construir em Santo André, São Caetano, na Zona Sul de São Paulo, na Baixada. Quais eram os problemas? E o que fica muito claro é que a cidade esteve entregue por um período grande para um grupo político. Não é, todo mundo fala Orlando, mas o Orlando tinha um vice durante 8 anos, que é o Marcelo Lima. O Orlando, ele tem 3 secretarias na mão do deputado federal Alex Manente, né? O deputado federal Alex Manente viria candidato a prefeito em 2020, fez um grande acordo com o prefeito Orlando Morando, apoiou o prefeito Orlando Morando e vem ajudando a administrar os últimos 4 anos. Então, temos dito que é um grupo político, é o grupo do Orlando, junto com o do Marcelo, junto com o do Alex Manente. E hoje eu creio que a esperança
de reverter esse processo, seja através da nossa candidatura, com o governo federal. Vamos precisar de muito auxílio, sim, né? Mas tem uma tranquilidade. Eu acho que esse prestígio todo mostra a preocupação do governo central desse país com a cidade, com o município de São Bernardo, e nós vamos reverter, sim. Maravilha. Luiz Fernando, doutor Dib, olha, eu ficaria aqui mais umas 3 horas, porque a gente tem assunto para falar aqui, mas é uma pena que o tempo de televisão é muito curto. Infelizmente, hoje a gente vai chegar ao final, só queria deixar um espaço para as considerações finais. Podia começar com o doutor Dib? Bom, primeiro eu queria agradecer aos telespectadores, a você, Joaquim Alessi, pelo brilhante programa que você costuma fazer, dizer que eu estou muito otimista em relação a trazer soluções para a nossa São Bernardo. Tenho trabalhado bastante durante esse processo de pré-campanha, mas estou, assim, com otimismo à flor da pele, né? E tu vê que está rejuvenescido, né? A política faz isso, né, com a gente? Faz isso. E também me recuperei bem da saúde. Faz muitos anos que eu não estou tão bem quanto eu estou hoje. Estou me sentindo muito bem e quero ajudar muito o Luiz Fernando, ao time todo que está ajudando, porque ninguém faz campanha sozinho, não sou eu, não é Luiz Fernando, é um contexto geral, e eu quero convidar cada um que está assistindo a vir fazer parte desse time, né? Esse time é pró-São Bernardo. Vamos nos dar as mãos e vamos caminhar junto e vamos ter dias melhores, se Deus quiser. Maravilha. Luiz Fernando. Também te agradecer, Joaquim, agradecer a possibilidade de também compartilhar mais um bate-papo junto ao Dr. Dib, agradecer a você, agradecer a todos os telespectadores, né? Queria deixar um convite antes da gente finalizar. Sábado, se tem a possibilidade de estar com o presidente da República, o vice-presidente da República, o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, 6 ministros, vários deputados federais, vários deputados estaduais, com o Dr. Dib, comigo, e com um grupo muito grande, lá no Estância Alto da Serra, às 10 horas da manhã, né, vai ser uma convenção da esperança, né, a esperança de dias melhores, como disse o Dr. Dib. Nós temos clareza que São Bernardo pode muito mais do que vem tendo e terá mais, se Deus quiser. E agradecer esse espaço, né? Muito obrigado, Joaquim. Tantas quantas vezes você nos convidar, nós estaremos aqui, né? Se Deus quiser. Um grande abraço. Eu que agradeço. Falaram com você o deputado estadual Luiz Fernando, pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, e o Dr. William Dib, pré-candidato a vice-prefeito. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.